E hoje a gente recebe aqui no nosso estúdio o nutricionista Ricardo Vargas. A gente está falando sobre como ter uma boa alimentação, outras dicas nessa linha. Você pode interagir com a gente pelo WhatsApp para que o Ricardo possa responder aqui o seu questionamento. Ricardo, olha só, a gente tem a pergunta do Marcos de São Paulo. Ele faz o seguinte questionamento. Passei uma vez no nutricionista. Ele disse que eu tenho que comer bastante proteína. E ele falou que tem nos alimentos essa proteína, tem nos alimentos de origem animal. Porém, eu achei errado. O que é que você poderia estar me indicando como fonte de proteína? Legal. Se ele quer, de repente, promover um processo de mudança na vida dele, começar a diminuir o consumo das proteínas de origem animal, ele acha sim proteína vegetal. A gente só precisa entender alguns conceitos rápidos que eu vou passar aqui a respeito da proteína vegetal. Mas com relação à proteína, duas questões importantes que precisam ser destacadas. A primeira delas é a seguinte: quanto será que a gente precisa de proteína ao dia? Porque, na média, o brasileiro precisaria de 70 gramas, baseado no peso médio da população e na necessidade média de proteína, em torno de 70 gramas supriria a necessidade. Mas quanto é o consumo médio de proteína no Brasil? 170 gramas. Ou seja, nós temos uma sobra de 100 gramas de proteína, isso acidifica o sangue e começa a gerar inúmeros problemas, né? Mas aí a gente precisa entender o seguinte: por que há uma sobra tão grande? Justamente por causa do consumo dos produtos de origem animal. Eles são muito mais concentrados em proteína do que um produto vegetal. Se você fizer um comparativo para você conseguir fazer essa correlação na tua cabeça, é a seguinte: 100 gramas de carne bovina, magra, 25 gramas de proteína. 100 gramas de feijão, 9 gramas de proteína. E é a diferença. Para você fechar as suas 70 gramas, você consegue através dos alimentos vegetais, sim. Mas é preciso fazer um combinado. Que combinado é esse? Um cereal e 2 leguminosas na refeição. Cereal, por exemplo, o arroz, o milho, o trigo, a aveia, um cereal. E 2 leguminosas. Feijão, grão de bico, ervilha, soja, lentilha, tremoço e o amendoim. Dentre esses alimentos, vegetais, o mais concentrado em proteína é o amendoim. Eu acho uma ótima opção para quem está fazendo um processo de ganho de massa muscular, sem o consumo de alimentos de origem animal. Então, o amendoim ele precisa entrar, ou a pasta de amendoim, deveria fazer parte. Mas fazendo esse combinado de um cereal e 2 leguminosas, é bem provável que não tenha falta, mas também não vai ter sobra. E aí você tem a vantagem de não acidificar o sangue, justamente pelo excesso do consumo de proteínas. Legal, boas dicas aqui para você, o nosso amigo aqui, o Marcos, conseguir ter fontes de proteína mais saudáveis e eu diria numa quantidade certa, já que uma vez você apontou que um problema aqui é a sobra de proteína no nosso organismo. Tem uma pessoa aqui que não mandou nome, mandou como anônimo e faz a seguinte pergunta: bicarbonato de sódio faz bem para a má digestão? Poxa, má digestão a gente precisa levar em consideração 2 aspectos. O primeiro aspecto: qual o motivo dessa má digestão? Esse é um aspecto importante. Por quê? A maioria das pessoas que sofrem de má digestão já podem ser pessoas com uma idade um pouco mais avançada. A fisiologia começa a mudar conforme você vai envelhecendo e um dos aspectos da mudança da fisiologia é a diminuição da produção de ácido clorídrico. Ou seja, você diminui a produção de ácido no estômago, com isso a sua digestão vai ficando mais lenta, o tempo de esvaziamento gástrico maior e os desconfortos gástricos são maiores. Então você precisa avaliar qual é a causa. Uma delas eu apontei, a idade. Existem outras? Sim, existem outras. Combinações erradas de alimento, problema muitas vezes de cálculo na vesícula biliar, pode ser também, presença de Helicobacter pylori, nível de estresse, tem vários aspectos, mas a questão da idade é um aspecto importante. Agora vamos entender o seguinte: se nós temos como um problema o ácido clorídrico que está reduzido, todas as vezes que eu coloco bicarbonato, ele vai neutralizar o meio, ou seja, ele vai impedir que esse ácido que está ali, que já é pouco no caso de algumas pessoas, ainda diminua. Não vai conseguir agir. Porque a gente precisa lembrar o seguinte: quando a gente está em jejum, não estamos comendo nada, tem uma coisa que a gente continua fazendo, deglutindo saliva. Saliva a gente produz o tempo todo. Nós temos 3 pares de glândulas salivares. As parótidas, que ficam mais ou menos nessa região, a sublingual e submandibular, que fica na parte inferior.
Sublingual e submandibular, elas produzem a saliva no momento do jejum. E essa saliva é rica em bicarbonato, justamente para você manter o pH do estômago e não ter um problema de acidez durante o jejum. Já no momento da refeição, você já não pode ter uma carga tão grande de bicarbonato, justamente porque você vai liberar o ácido. Se você toma o bicarbonato, você está fazendo o papel contrário, então, para ajudar na digestão e pode gerar um atraso até maior na digestão.